Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente vai dar uma continuidade agora no treinamento lá de brigada de incêndio nível básico, né? E hoje a gente vai falar de métodos de extinção do fogo. Então, só lembrando que se para existir fogo, né, tem que ser necessário combustível, componente e calor, formando o triângulo do fogo, ou mais modernamente o quadrado, né, o tetraído do fogo. Quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para nos extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Com a retirada de um desses elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção. Então a gente pode ter uma extinção por retirada do material, por abafamento ou por resfriamento. Então, métodos de extinção aí, quando a gente tira o material, a gente está falando de isolamento. Então esse método consiste em duas técnicas: retirada do material que está queimando ou retirada do material que está próximo ao fogo. No exemplozinho do desenho, ele é o gás, né? Então só se você fechando o gás, você já tem a chama extinguida. No caso de isolamento, muitas vezes a técnica utilizada é a retirada do material existente para que se isole o material que já está pegando fogo, deixe ele terminar de queimar, assim você não tem o fogo se espalhando, né? Métodos de extinção aí, extinção por retirada do comburente, né? Então por abafamento. Esse método consiste na diminuição ou impedimento do contato de oxigênio com combustível. Então a gente tá, o exemplozinho do desenho é aquele: você tem uma vela, coloca um copo em cima, ela queima todo o oxigênio que tem ali dentro do copo, né? E aí ela se extingue. Então é um método por abafamento. E tem a retirada de calor, né? Que é o resfriamento. Então esse método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. Então é reduzindo aquela questão que a gente tem ponto de fulgor, né? Que começa a soltar os gases. Então, com o resfriamento desse material, ele para de soltar esses gases, com isso ele vai se apagar. E também a gente tem a extinção química, né, que ocorre quando a gente interrompe a reação em cadeia. Então, basicamente, esse método consiste em retirar o combustível, né, sob a ação do calor, gerando gases e vapores. Ao se combinar com os comburentes, aí formam uma mistura inflamável. Quando a gente lança determinado agente extintor ao fogo, suas moléculas se dissociam pela ação de calor e se combinam com a mistura inflamável, o gás ou o vapor, né, comburente, formando outra mistura não inflamável. E aí, assim, ele se apaga. Os extintores de incêndio aí, para tratar de alguns agentes extintores, né? Destinam-se a combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndio, não devendo ser considerados como substitutos aos sistemas de extinção mais complexos, como os equipamentos adicionais, e aí os sprinklers e os hidrantes, né? Então, as recomendações aí para instalação: tem que ser em local visível e sinalizado. O extintor não pode, né, ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga. Os locais onde estão instalados os extintores não devem ser obstruídos. O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes no piso. O lacre não pode estar rompido, ou nos casos daquele que possui os manômetros de pressão, né, também não pode estar em qualquer outra região sem que seja verde. Então a gente tem a água pressurizada, né, normalmente aí utilizado somente para classe A. Ele age por resfriamento e abafamento. Então ele pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Para os dois primeiros casos, o jato compacto ou chuveiro, ele vai atingir por ação de resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e abafamento. Então você pode usar ele para classe A, né, nessas duas situações. Então direcionando um jato direto para a base do fogo, ou um chuveiro, né? Ou se não, tapando ali parte da saída da mangueira, você pode fazer uma neblina com ele e aí utilizar ele para um método de abafamento aí para apagar incêndios de classe B, no caso. Nunca use em classe C ou D, né? E a gente não pode usar o jato direto no classe B. Se você atira o jato direto, né, para a base do incêndio de classe B, que é material líquido, inflamável, a tendência é que ele se espalhe e atinja outras áreas, tá? O gás carbônico CO2 é o agente extintor indicado para incêndios classe C, por não ser o condutor de eletricidade. Ele age por abafamento. Pode ser também utilizado nas classes A, somente em seu início, e classe B em ambientes fechados. O pó químico, né, no caso desse aqui, o pó químico seco BC, é o agente extintor declarado para combater incêndios classe B, então de líquidos inflamáveis, né?
Age por abafamento, podendo ser também utilizadas nas classe A e classe C, podendo nesta última danificar o equipamento. O que acontece quando a gente usa ele no A? Ele dá uma abafada, mas o fogo vai retornar, né? Por conta dele não conseguir fazer aquela diminuição dos gases, né? Então, o ideal aqui é assim, um combate inicial para gerar ali uma condição melhor para poder usar o água quando você for usar classe A. E o classe C com certeza ele vai prejudicar o material elétrico que você tiver. Então, mais recomendável o CO2, né? Para classe C. Aí a gente tem os agentes espuma, né? É um agente extintor indicado para incêndio das classes A e B. Age por abafamento, secundariamente por resfriamento. Pode ter água em sua composição. Não se pode utilizá-lo em incêndios classe C, pois conduz corrente elétrica. A questão de manutenção de extintores, né? A gente tem 3 tipos de manutenção. Então a gente vai ter lá nível 1, 2 e 3. O nível 1 geralmente é uma inspeção técnica no local, para ver se o extintor, né, não tem nenhum problema, se ele não está utilizado, né? Para realizar algum tipo de limpeza e ver se ele está sob pressão. O nível 2 você tem que fazer a cada 12 meses. Então é necessário levar o extintor até uma empresa, né, que faça essa manutenção. Ele vai fazer a desmontagem, a recarga, né, limpar os componentes, inspeção das peças para ver se não tem nada com problema. E depois ele recarrega e pressuriza e coloca o anel. A gente já vai tratar do lacre aqui embaixo. Bom, no nível 3 ele faz a cada 5 anos. Faz o mesmo serviço que faz no nível 2 e ainda inclui um ensaio hidrostático no vaso, que verifica vazamentos e a resistência do extintor. Questão de lacre, aí a gente tem os lacres em vigência, então o amarelo é 2019, o verde 2020, assim por diante. Agora 2021 lacre branco. Então se você já identificar aí dentro da sua empresa, inspeção visual, um lacre amarelo, com certeza é um extintor que está vencido, né? Então esse lacre, além de fazer parte da certeza que a empresa está fazendo a manutenção, porque ela tem que desmontar para colocar esse lacre no extintor, você também tem a possibilidade de fazer uma inspeção visual com ele, verificando as cores aí, ver se está tudo em ordem dentro da empresa. Aí um quadro resumo dos extintores, né? O que são as classes, né? As identificações aí, quais são os materiais combustíveis que compõem essa classe, e aí os agentes extintores que podem ou não ser utilizados nessa classe, tá? Então a gente tem várias, aí uma forma de ação depois, e aí alguma observação, se ele pode ser usado ou não para aquela classe de incêndio. Então fica aí para vocês darem uma olhada, pausem o vídeo se for necessário, anotem o que vocês quiserem aí. Aqui a gente trata dos equipamentos de proteção individual, né? Então lá para o pessoal de brigada de incêndio, a gente tem que fazer com que eles utilizem esses equipamentos aí. Normalmente em Kevlar, as roupas, as luvas ou algum outro material combustível. Então a gente tem desde calçados, né, balaclavas, luvas, capacetes e roupas aí que são anti-chama, impermeáveis. Por enquanto era isso. A gente se vê no próximo módulo para a gente poder finalizar esse treinamento básico aí. Valeu, forte abraço a todos e até a próxima.